meus amigos, uma boa noite. Estamos aqui nessa sexta-feira para dar continuidade ao estudo do livro Seara dos Médiuns, um livro escrito por Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, nosso querido Chico, nosso mestre Emmanuel, que além de grandes ensinamentos mediúnicos, nos trazem grandes ensinamentos para a vida, para o nosso dia a dia como um todo. E antes de dar início ao capítulo 13, que é o nosso capítulo de hoje, eu vou me apresentar. Sou Débora Rodrigues, eu falo da cidade de Bocaiúva, no norte de Minas, e vou estar acompanhando vocês hoje no estudo desse capítulo que traz grandes lições mediúnicas de uma reunião que foi em 15 de fevereiro de 1960. Eu tive que dar uma olhadinha, quase que eu decorei. E a questão 228. Então, nós vamos, como quem está me acostumando, tem o costume de me acompanhar, sabe? Eu leio um pouquinho, a gente desenvolve, discute e vai então internalizando as lições do Mestre Emmanuel através da sua vivência espiritual, da sua vivência acompanhando então os encarnados também. Então, iniciando o capítulo 13, questão 228, nós temos: assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem, a favor do próximo, é o bem irrepreensível que podemos fazer. Então, assim, já começa bem impactante, Não só na mediunidade, mas na nossa vida, no nosso dom. Seja na carreira que você estiver, seja na posição física que você estiver, você sempre pode ajudar o próximo. E aí a gente lembra uma coisa muito importante quando fala de fazer o bem, que é no livro dos Espíritos. Os Espíritos esclarecem a Kardec que não basta ser bom, nós temos que fazer o bem. É como uma forma de, além da nossa ascensão espiritual, de retribuição para a espiritualidade, pela oportunidade que nos é dada da reencarnação, do trabalho, da nossa possibilidade de burilar o nosso espírito através de vencer os nossos vícios, as nossas falhas ainda nas nossas escolhas espirituais. Então, devolver isso ao universo diz do nosso trabalho de essência, Como eu estou moldando minha essência? Então, quer dizer, não basta eu ser bom, eu tenho que fazer o bem. Então, por exemplo, na minha profissão, hoje eu sou advogada. Então, não basta que eu não cometa crimes, que eu não aja de forma errada. Eu também tenho que fazer o bem por aqueles que eu tenho a oportunidade de fazer isso. E a busca por oportunidades, ela vem com o auxílio da espiritualidade. Então, no exercício da minha profissão, quantas pessoas eu consigo ajudar com isso? Quantas pessoas eu deixo de ajudar com a minha profissão? Então, a gente vai fazendo um peso dessas situações e vai trabalhando o nosso bem, vai trabalhando o bem comum do meio em que nós estamos. Isso vai também para a nossa casa, para o centro espiritual, não só na mediunidade, porque o livro fala de médiuns, mas a casa espírita, o centro espírita, ele trata, além de dons mediúnicos, ele trata de corações que buscam, então, um auxílio, que buscam um esclarecimento. E muitas das vezes, esse esclarecimento espiritual, ele vai vir não só de uma questão de um trabalho mediúnico, mas vai vir também de um auxílio que eu presto ao outro com um abraço, com uma palavra consoladora. Então, eu estou fazendo bem, Além de ser bom, eu estou exercendo o bem que me cabe para auxiliar o meu próximo. Dando continuidade aqui, desse modo, ainda mesmo que te sintas imperfeito e desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Interessantíssimo isso, Quando a gente fala do trabalho da essência, nesse trabalho do bem, mais especificamente,
A gente está falando de fluxo do universo. Então, nós temos uma atmosfera energética. Ah, mas o que é isso? Está falando difícil. Então, em torno de nós existe uma luz. E os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas emanações, elas vão transformando esse campo energético. Então, se eu estou vibrando para o bem, se eu estou fazendo coisas boas, então essas coisas boas, elas estão ao entorno do meu espírito, né, como forma de energia. E eu sou identificada no mundo espiritual por esta energia. Então, quando a gente está numa frequência vibratória, vamos utilizar aqui como exemplo, tá, gente? Cores. Então, eu tô ali numa cor azul clara, num determinado tipo de sentimento. Eu naturalmente vou atrair para mim pessoas que se afinizam, que têm afinidade, então, com esse tipo de cor de energia azul. Então, isso volta para mim de alguma forma. Então, esse bem que eu pratico, essa energia que eu emano, que faz o meu entorno, seja para o outro, né? Seja para mim mesmo, mas ela compõe o meu campo energético, então é o que vai fazer eu atrair as energias que vão estar vindo após isso. E só nós temos essa condição de modificar essa energia. A espiritualidade a todo instante nos auxilia, né? Oferecendo boas energias, instrução, orientação. Mas essa decisão de modificação energética, de modificação de padrão, ela é uma opção nossa. Então, estou lá nessa energiazinha azul, fazendo bem e auxiliando. No momento que eu preciso de auxílio, essa mesma energia, como uma forma de reciprocidade universal, né, lei de causa e efeito, ela retorna a mim como uma forma de auxílio. Mas eu tenho que estar aberta para receber essa energia, porque muitas vezes a espiritualidade está ali ao nosso lado, muitas vezes não, todas as vezes, corrigindo. Ela está ali ao nosso lado para nos auxiliar, porém nós estamos fechados e não conseguimos então absorver essa energia que está sendo oferecida, não conseguimos então absorver esse conselho, essa instrução, essa orientação que os nossos mentores vêm aí ao nosso encontro para nos trazer, né? Então, esse fazer ao bem, ele reflete diretamente na nossa vida, né? Como forma de compor mesmo aquilo que nós queremos e refletir as nossas escolhas. Dando continuidade. Se abraçastes a mediunidade, previna-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasita destruidor. Agente sutil assume formas diversas na constituição espiritual. A princípio, tem o caráter avassalante de uma infestação como a sarna. É a requisição pruriginosa do personalismo insensato. As vítimas identificam apenas a si mesmas. Não veem o mérito dos outros, não reconhecem o direito dos outros, não observam a aspiração dos outros, não admitem a necessidade dos outros. E antes de finalizar esse trecho, Emmanuel traz aqui pra gente tomar muito cuidado com o orgulho, com aquele sentimento de que esse dom mediúnico, que esse dom, às vezes também não mediúnico, ele me coloca acima de outras pessoas, né? Como se eu estivesse intocável pelo mal, intocável pelas energias inferiores. E aí, na verdade, a gente está surfando, né, nessas energias inferiores, quando a gente deixa esse orgulho tomar conta da gente e não é vigilante nos nossos pensamentos e nos nossos sentimentos. No Evangelho vem a questão de vigiar e orar. Então a gente vigia aos nossos sentimentos e a nós mesmos e oramos para que nós consigamos vencer então essas barreiras aí espirituais que ainda existem no nosso campo mental, existem ainda no nosso padrão energético. E vencendo, né, essas barreiras, a gente ainda pode tropeçar no nosso próprio orgulho, por aquele momento de ser vitorioso em si, nas suas próprias escolhas,
nós achamos que estamos imunes de outras escolhas não tão interessantes. E aí, achando que estamos imunes, nós deixamos de fazer o que é correto, o que é certo, né? Achando que estamos superiores àqueles que nós auxiliamos, esquecendo que nós somos um grande quebra-cabeça, onde cada um se completa de uma forma, de uma maneira. E hoje, quem eu ajudo, amanhã pode estar me auxiliando num outro momento, e talvez uma situação até parecida com a qual eu auxiliei. Então a gente vai tomando cuidado com esse orgulho também, para que esse orgulho não se pinte em vaidade. E num dos estudos que nós fizemos do livro, fala do perigo dessa vaidade mediúnica como forma de, então, atrair energias não tão interessantes para o nosso campo mediúnico. E aí a gente deixa de criar afinidades com os espíritos superiores, porque nós estamos, então, ali perdidos nessa energia de orgulho, de vaidade, que nos cega, que nos limita nas nossas expansões energéticas. Continuando, fascinados pelos adjetivos pomposos, caminham enceguecidas da razão, como alienados mentais. Então, a alienação mental é perigosa, não só no campo espiritual, na vida. Então, quando o espírito encarnado, até mesmo desencarnado, ele se julga, então, superior, sem se enxergar, é diferente de reconhecer que nós vencemos algumas etapas, mas que nós precisamos, então, aí dar continuidade a esse trabalho, é diferente. Esse tipo de sentimento que está sendo tratado aqui é aquele sentimento que te paralisa, porque você acha que você já atingiu ali o seu patamar de evolução e que você não precisa fazer mais nada por essa caminhada. Então, perdido nos elogios, na gratidão daqueles que de alguma forma receberam então ali o seu auxílio, você se sente então autossuficiente, entende que não precisa fazer mais nada para sua evolução, que é somente existir e as coisas já estão acontecendo por si só. Então a espiritualidade nos alerta nesse sentido de que esse orgulho, essa vaidade nos faz perder da nossa missão, do nosso propósito espiritual. E ele é perigoso não só para nós, mas quantas pessoas no longo dessa caminhada que nós deixamos de auxiliar, pessoas que nós então até pedimos por elas, e no momento que é oportunizado essas pessoas o auxílio através de nós não estamos então em condições energéticas de prestar esse auxílio, porque nos perdemos em algum momento. Lembrando que estamos sempre recomeçando, reestruturando, e que essas falhas do orgulho, da vaidade, todos nós em algum momento passamos por ela, né? É difícil alguém que vá passar essa trajetória espiritual mediúnica sem ter então caído no momento ali de ter se julgado autossuficiente, de ter se julgado superior a alguém. A grande questão é o que eu faço quando eu me percebo nesse tipo de sentimento, nesse tipo de frequência energética. Eu retomo, eu remonto a minha estrutura espiritual para me reestruturar no caminho do bem, ou eu permaneço nessa zona de equívoco, né? Então é esse o grande diferencial que espiritualmente nós vamos buscar, né? O que eu estou fazendo pela minha evolução? Eu estou fazendo um exame de consciência, como recomendado por Santo Agostinho, vendo, olha, como eu agi hoje, o que eu poderia ter feito que eu não fiz, o que eu deixei de fazer, então, em virtude daquilo que eu tenho poder, que eu tenho autonomia de fazer espiritualmente por mim, ou fisicamente, que reflete no meu campo espiritual. Esse exame de consciência, esse exame de atitudes que nós fazemos, buscando então rever nossa trajetória, é importante até para a gente identificar esses traços de orgulho e de vaidade. Porque não raramente, né, a espiritualidade orienta que nós não é não receber a gratidão do outro, mas para que a gente tenha cuidado como a gente recebe isso. Então, muitas vezes você vai auxiliar alguém com a palavra,
através da mediunidade com a cura espiritual ou desobsessiva, e essa pessoa vai se sentir muito grata com você e vai te agradecer. E aí lembrando que a gente é instrumento, é por isso que é bom a gente entender o nosso lugar espiritual. A gente é instrumento da espiritualidade. Então, lógico que a minha participação houve, mas eu fui instrumento de algo maior, né? Então a gente tem que reportar essa gratidão àqueles que nos instruem. Então eu recebo essa gratidão porque ela é uma energia boa e eu reporto ela a quem me sustenta, a quem me acompanha, a quem me auxilia nas minhas atividades mediúnicas, sem reter para mim essa energia. Poxa, nossa, eu sou muito bom, olha para você ver o que eu fiz. Então não, obrigado, eu recebo essa gratidão e levo essa gratidão aos meus mentores que me auxiliaram na atividade mediúnica, que me auxiliam todos os dias na minha caminhada, não só mediúnica, na minha caminhada do dia a dia e das escolhas. E peço à espiritualidade, então, que me auxilie para ser cada vez mais instrumento de luz nessas curas e nesse levar esclarecimento ao outro. E aí a gente vai trabalhando, né? O outro consegue entregar a gratidão que ele busca, né? Porque se eu ficar assim, não me agradece e tal, eu posso até gerar no outro um constrangimento. Então, talvez nesse momento, como uma forma de hábito, você receba aquilo e fala, não, agradece a espiritualidade superior e aos seus mentores, porque eles que possibilitam a nós estarmos aqui e, através dos nossos atos físicos, alcançar esse feito espiritual. Então, a gente vai trabalhando mediunicamente o nosso mecanismo mental, também de entender da onde vem a energia e como ela se processa nas circunstâncias. Como que os mentores nos utilizam como forma de instrumentos para alcançar então os objetivos espirituais, as curas, os resgates espirituais daqueles espíritos que encontram-se nas zonas inferiores. Então tem todo um trabalho da espiritualidade sendo feito, inclusive um trabalho de autoiluminação, né? Porque quando a gente ilumina o outro, necessariamente a gente se ilumina um pouco, a gente se contamina dessa luz. Assim como quando a gente tem escolhas não tão legais, a gente também se contamina dessas escolhas não tão legais. E aí a gente leva isso pro outro, que não é tão interessante, né? Então a gente vai refletindo sobre com o que a gente tem contato, para que a gente possa então saber, né, calcular mais ou menos o que a gente vai estar recebendo futuramente. Mas voltando ao texto, a fase aguda, porém, cede lugar a profundo abatimento. Sem qualquer recurso para receber um remédio moral da ponderação e muito menos o ataque da crítica, os doentes dessa equipe caem na armadilha da dúvida ou na sombra da queixa. Então aí, quando a gente alimenta esse padrão do orgulho e da vaidade, a gente vai cedendo lugar então ao abatimento, porque nós, seres humanos, naturalmente nos guiamos pelas expectativas. A gente espera algo sempre, porque a gente não tem o domínio de saber o futuro, de saber os próximos passos. Nós fazemos as nossas escolhas e o universo responde a essas escolhas. Então, quando eu me coloco numa posição de autossuficiência, né, de vaidade, orgulho, eu tô meio que quebrando aí essa expectativa, no sentido de aconteça o que acontecer, né, minha atividade ela é sempre perfeita, né, eu vou curar, eu vou conseguir, porque eu não falho. E aí a gente vai caindo nesse abatimento, que é uma zona muito perigosa de frustração, e consequentemente nos tornando então armadilhas e queixantes, porque como não tem novidades, porque a gente não tem também expectativa no espiritual, porque a gente está concentrando tudo isso na gente, então a gente começa a se queixar ali que poderia, já que está numa condição mediúnica dessa, estar numa situação melhor, ou então nada basta, né? As situações que nos rodeiam não são suficientes ali para aquilo que eu acho que eu sou, para aquele patamar espiritual que eu entendo, né,
naquela situação que eu estou, então a gente vai se tornando queixoso e vai alimentando uma energia que não é tão interessante para o nosso campo espiritual. E aí, em continuidade, fala: descrendo sistematicamente da utilidade daqueles que o cercam, acabam descrendo da utilidade que lhes é própria. Lembra, a gente tira o crédito da espiritualidade, traz o crédito para nós, como se nós fôssemos então ali os responsáveis pelas curas, pelos alcances espirituais. Então a gente acaba perdendo também um pouco de fé na espiritualidade por conta dessas próprias escolhas, dessa forma de enxergar o campo espiritual. Dizem-se então perseguidos e desanimados, proclamam-se vacilantes e infelizes e fogem do serviço, como quem corre do perigo iminente, descansando por fim no museu das promessas frustradas. Lembra que eu falei de frustração antes? Então, eu vou me quedando inerte, né, que a gente fala, porque eu não vou mais exercer com amor a atividade que eu deveria e até às vezes deixá-la de fazer por uma questão de escolha, de achar que eu não necessito daquilo. E eu vou caindo então no campo da frustração, daquele que não espera mais na espiritualidade, daquele que não crê mais na espiritualidade, né, que deixou de acreditar naqueles que então conduzem o seu campo espiritual e se sentindo ali isolados e sozinhos mesmo, porque foram escolhas mentais que foram feitas então por esse espírito, por esse médium vaidoso e orgulhoso. No exercício mediúnico, aceitemos o ato de servir por lição das mais altas na escola do mundo e lembremos-nos que, assim como a vida possui trabalhadores para todos os místeres, há médiuns na obra do bem para execução de tarefas de todos os feitos. Então, lembrando do nosso lugar. Como na ordem, na organização do mundo, nós temos aí trabalhadores de todas as formas. No campo mediúnico, nós também temos médiuns que servem de diferentes formas espirituais. Aí a gente cita psicografia, doutrina, psicofonia, clarividência, audiovidência, então tem vários tipos de médiuns. Porque cada um deles tem um lugar especial onde está. Tem um lugar especial no centro espírita em que serve, na comunidade em que serve. Então a gente vai entendendo que nós somos uma peça nesse grande quebra-cabeça espiritual, nessa grande família universal. Nós somos um componente importante, mas não o mais importante. Nós, perante o Criador, temos a mesma igualdade, o mesmo peso. Então, a diferença é como nós nos portamos diante dessa igualdade que recebemos, desse peso que recebemos, né? Como que eu me porto perante o outro, como eu me porto perante as minhas oportunidades, pelas perdas de oportunidades, por uma questão de vaidade e de orgulho. E aí eu lembro de uma frase que o médium falou uma vez, que a oportunidade mais importante é aquela que você perde. No seguinte aspecto, você nunca vai saber o que teria ali. Então, aquele dia que você não foi ao centro espírita por preguiça, é lógico que a gente vai avaliar que também tem dias que é impossível de ir, tá? E a espiritualidade sabe disso. Mas por preguiça, por vaidade, o que você deixou de receber naquele dia? Qual foi a mensagem que você buscava? Qual foi a energia que você buscava? Que você deixou de receber aquele dia. Então você nunca vai saber, né? Ou quando souber, vai estar desencarnado. Então, assim, a gente tem que ter cuidado porque a gente perde tantas oportunidades para a espiritualidade e quando a espiritualidade nos coloca de frente para essa oportunidade, nós as desperdiçamos com o nosso orgulho, com a nossa vaidade ou com a nossa preguiça e a nossa inércia, né? Sem imaginar que ela pode até voltar, mas talvez num momento longe, ou talvez eu nem tenha ela mais, por circunstâncias espirituais que eu desconheço, que nós desconhecemos. Então eu não passo mais pelas mesmas oportunidades. Então, continuando. Nenhum existe maior que o outro, nenhum está livre do erro. Todos, no entanto, guardam consigo a bendita possibilidade de auxiliar. É o que nos torna, assim,
nos afiniza, né? Nosso traço em comum. Todos nós podemos servir de alguma forma. Em algum local, todos nós podemos servir mentalmente, energeticamente, através de uma prece. Então, a todos nós é dada a oportunidade de crescimento. E o que a gente faz com essa oportunidade? Esse tem a palavra que educa, aquele a mão que alivia e aquele outro a pena que consola. Esse traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima e aquele outro mostra a força de restaurar. Usa, pois, tuas faculdades medianímicas como empréstimo da bondade infinita, que o orgulho não te assalte. Então, Emmanuel faz aqui. Cada um tem seu dom mediúnico, cada um tem sua oportunidade mediúnica. Então, utiliza do teu dom mediúnico, que a espiritualidade superior, que a bondade divina, lhe concede para servir, para auxiliar ao próximo. Não deixa que essa sombra do orgulho, da vaidade, contamine seu coração. Permita que a espiritualidade te guie e quando se perceber vacilante, porque ele também fala que todos nós erramos, todos nós vacilamos. Quando você se perceber vacilante, busque na espiritualidade uma forma de reaver o caminho espiritual, reaver o caminho da luz. E a espiritualidade está ali para nos auxiliar sempre, né? Às vezes no momento de ira, no momento de padrão energético baixo, a gente se perde um pouquinho, mas a espiritualidade bondosa que nos auxilia a reestruturar nosso campo energético. E recorda que Jesus, o medianeiro divino, em circunstância alguma, requestou a admiração dos maiorais de seu tempo e sim passou entre os homens, amparando e compreendendo, ajudando e servindo. Então, nosso maior exemplo é o nosso Mestre Jesus, que através das suas escolhas, que através do seu coração, passou pelas mais diversas personalidades, de alto e de baixo poder aquisitivo, de alto e baixo padrão energético, e passou servindo, amando, contribuindo onde quer que ele estivesse. E este é o nosso exemplo possível, o Mestre Jesus. Porque quando Jesus encarna na Terra, ele não vem para se colocar superior, mas ele vem para mostrar que sim, é possível viver entre os homens e ser um ser espiritual iluminado, capaz de auxiliar a todos aqueles que buscam o auxílio espiritual. Estender a mão a todos aqueles que buscam essa gota de energia de luz. E continuando, e se houve um dom de Deus em que se empenhou de preferência aos demais, foi aquele de praticar o culto vivo do Evangelho no coração do povo, visitando em pessoas os casebres da angústia e alimentando a turba faminta, ofertando amor puro aos enfermos sem nome e estendendo esperança aos que viviam sem lar. Então, Jesus foi levar aqueles que não tinham, né, o auxílio espiritual, aqueles que por fora demonstravam-se pequenos, mas que eram grandes em espírito, o alívio que eles buscavam. E oportunizou isso a todos que quisessem. Uns aceitaram, outros protelaram, outros negaram, mas ele estava ali para quem precisasse, para quem quisesse, com a lição mais grandiosa que o nosso Criador nos deu, o amor. O amor cura, o amor liberta, o amor esclarece, o amor reconstrói. O amor é a energia mais poderosa. É o amor que, através de nós, da mediunidade, se transporta e leva a cura. Então, quando a gente estuda energias espirituais, a gente vai ver que o amor está entre os sentimentos mais nobres que um ser carrega consigo. E Jesus, em sua excelência, em seu compromisso espiritual, irradiou esse amor de uma forma tão grandiosa que até hoje, nos ensinos, eu não sei vocês, mas quando eu me pego estudando algo sobre Jesus, é como se eu sentisse a gota daquele amor chegando até mim,
porque foi tão real, tão verdadeiro os seus atos, que esses sentimentos de nobreza, eles perpetuam então aí pelo tempo, né? Trazendo nos ensinamentos a grande essência do Mestre, a grande essência do nosso Criador, que é esse amor universal, que é esse cuidado um com os outros, que é esse sentido de não deixar que, por melhor que seja a nossa condição física, mediúnica, isso não nos torna melhor ou pior do que alguém, apenas diferentes e necessários na onde estamos, com aquilo que temos, para que possamos então proporcionar a espiritualidade superior, ser o auxílio, ser o instrumento a qual nós nos compromissamos antes da nossa reencarnação, como forma de burilar o nosso espírito, ascender nosso espírito a outros níveis e fazendo assim com que o nosso compromisso espiritual conosco seja algo tão grandioso que reflita em outros corações. Bom, foi um pouco do estudo de hoje. Espero que essas palavras tenham chegado ao seu coração como chegou no meu. E eu agradeço mais uma vez de poder estar aqui com vocês. E sexta-feira que vem nós damos continuidade com o capítulo 14 com os nossos amigos que estão aqui para auxiliar nos esclarecimentos, junto às lições do Mestre Emmanuel, pela psicografia do Chico, que também foi um grande medianeiro de Deus. Um abraço para vocês e que Jesus, que nosso Criador, possa encontrar acesso ao seu coração. Fiquem com Deus.